E aí, pessoal, final de semana sem Grêmio no campo, mas de torcida e de azar também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fico com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional e lá tem uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Entre agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Gente, há poucos dias atrás o Grêmio enfrentava o Corinthians e precisava apenas de uma vitória simples para sair da zona de rebaixamento. Vocês lembram disso? O Grêmio acabou perdendo o jogo, deu uma patinada, o campeonato seguiu, veio essa rodada que não teria jogos, mas alguns jogos foram colocados ainda para serem disputados e deu tudo errado. E o nosso final de semana, que era para ser em tese tranquilo, acabou deixando uma linha de susto até. E eu vou colocar por que isso. Porque ontem à noite, às 21 horas, o Bahia enfrentou o Fortaleza e o Cuiabá enfrentou o Santos. E dois resultados que, em tese, naquele momento, foram terríveis. Por quê? Porque o Bahia fez 4-2 no Fortaleza, porque o Cuiabá fez 2-1 no Santos. O Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 21 pontos. Só que aqui vem uma notícia que eu não acho tão ruim, não. O Cuiabá, que até ontem era um dos times a serem ultrapassados, ontem, com a vitória, chegou a 24 pontos. E você sabe em que posição o Cuiabá está? Em nono. Isso mesmo. O Cuiabá ontem superou o Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense e o próprio Santos, que tem 22, assim como o Juventude e como o São Paulo. Tirando essa distância que hoje do Grêmio é para o Bahia, por exemplo, de 5 pontos, só que nesta diferença de Grêmio e Bahia para 5 pontos é preciso relatar que o Grêmio tem 2 jogos a menos, mesmo sabendo que é contra Flamengo e contra Atlético Mineiro, indica o quê? Quando se entrar nesse grupo do 16º ao 9º, a diferença é de 3 pontos. 3 pontos. Então, é preciso primeiro imaginar um Grêmio que consiga fazer e encoste nesse grupo. Encostando aí, a gente com certeza pode imaginar poder sair da zona de rebaixamento, porque os times estão patinando. Eu vou repetir, o Cuiabá fez 24 pontos ontem. Até 2 rodadas atrás, o Cuiabá era o time a ser ultrapassado. Vocês lembram disso? Quando o Grêmio ganhou do Cuiabá fora de casa, se tinha a ideia, não, o Cuiabá é um dos times rebaixados. Pois agora é nono. Nono colocado. É verdade que tem um jogo a mais do que a maioria, mas é nono colocado. O Santos tem 22 pontos, já com 19 partidas, ou seja, também está na briga, também está nesse inferno aí. O Grêmio que ontem levou um padre para rezar para o seu grupo lá na arena, no caso no CT, fez lá uma oração abençoando o grupo do Grêmio. O Grêmio está tentando de tudo, o Grêmio busca tentar de tudo. Hoje pela manhã, Luiz Felipe Scolari mais uma vez comandou um treino, fixado na parte tática, buscando a parte tática como solução, e vai com certeza pensar em escalação lá por terça ou quarta-feira. A gente colocou no último vídeo aqui todos os testes do Filipão e tudo que ele está imaginando de possibilidade para o Grêmio crescer. O que eu quero projetar para vocês? Eu queria pegar aqui a tabela e projetar exatamente isso, tá? O Grêmio tem na próxima rodada o Ceará. O Ceará domingo às 11 da manhã. O Santos enfrenta o Bahia. O Santos enfrenta o Bahia, ou seja, um dos dois para, ou até mesmo os dois. O Juventude pega o Cuiabá. Na rodada que ainda temos hoje, nós temos o Sport para jogar hoje, mas eu nem considero o Sport, mesmo que ele vença o Atlético Paranaense,
o Atlético Paranaense joga em casa, mesmo que ele vença o Atlético Paranaense, eu neste momento não estou ainda olhando para os de trás, eu tenho que olhar para os da frente. Aí nós temos ainda na terça-feira Chapecoense e temos o Juventude, esse sim, um resultado importante para o Grêmio, porque joga o Corinthians contra o Juventude, imagina só, o Juventude tem os 22 pontos, pega o Corinthians fora de casa. O Corinthians nós vimos que está em franca evolução. E a Chapecoense pega o Fluminense também tem 22 pontos. Se a Chapecoense, por exemplo, incomodar o Fluminense, o jogo é na Arena Condá, vai se abrir a possibilidade. Né? E se a gente pegar outros jogos, por exemplo, a gente vai ver, vamos pegar aqui a rodada que abre, que é a rodada que o Grêmio vai jogar, não com esses jogos que vão ficar atrasados. Nós temos o próprio Sport recebendo o Internacional fora de casa na segunda-feira. O Inter tem 23, hoje está atrás do Cuiabá. Aí nós temos, por exemplo, um jogo que eu acho importantíssimo pra gente, que é esses dois jogos, na verdade, Juventude e Cuiabá, e também o jogo Santos e Bahia. O Grêmio fazendo vitória contra o Ceará, as coisas vão se abrir um pouco. Depois o Grêmio tem 2 rodadas duríssimas, que é sair para jogar contra Flamengo e também contra Atlético Paranaense, mas aí a gente vê isso depois. O que me parece incrível aqui é a pequena distância entre... e para mim a grande curiosidade dessa mini rodada que a gente teve. O Grêmio, se conseguir encaixar bons jogos aqui, nós vamos nos unir a esse grupo que está brigando entre a 9ª e a 17ª posição. A 16ª posição. Então é preciso ganhar. O Grêmio vencendo vai a 19, fica ainda com jogo a menos, que esse jogo a menos, em princípio, não é o jogo contra o Atlético, que muitos jogos foram adiados, é o jogo contra o Flamengo em Porto Alegre. É o jogo contra o Flamengo em Porto Alegre. E aí a gente pode se aproximar deles. Pode se aproximar deles. A partir desse momento em que o Grêmio tem uma sequência de jogos, depois de pegar esse jogo contra o Atlético Paranaense, vai ter, vamos pegar aqui, ó, na 22ª o Grêmio pega o Atlético Paranaense e na 23ª rodada volta a Porto Alegre para pegar o Sport. Então, se o Grêmio faz vitória contra o Ceará, consegue especular aí talvez 3 pontos, imagina só uma vitória com o Atlético fora, o Grêmio já sai no jogo contra o Sport. E aí as coisas com certeza vão se acalmar para o nosso lado. Final de semana que era para ser de tranquilidade para os gremistas, começou meio tenso no sábado e hoje a gente traz bastante informação e à noite vamos lá, vamos conversar numa live hoje para a gente discutir exatamente essa projeção. Ou vamos ficar com vídeo mesmo, a gente decide durante o dia para saber o que tem de novidade sobre as coisas do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.